E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui novamente juntos para estudar o livro Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nós estamos no capítulo 10, não é? Nós começamos o capítulo 10, estudar, e vamos dar continuidade hoje. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Como a Tereza colocou, nós estamos no capítulo 10, né? No Bosque das Águas, né? E no último programa nós comentamos sobre o que Ulisses relata para o André Luiz, que no local, de um dos locais da colônia, lá no Bosque das Águas, prediletos para as excursões de amantes, deve ser muito bonito, né? Que vão lá para tecer lindas promessas de amor e fidelidade. E nós colocamos a questão das promessas, demos os exemplos de vários companheiros falidos nas suas missões, que está bem relatado no livro Os Mensageiros, que é a próxima obra. Falamos da questão, além da promessa de amor, vem também os compromissos, não é? Com os filhos, porque são as nossas provações, as nossas expiações, já que estamos numa casa de corrigenda, que é o planeta Terra, né? Que é um planeta que... Uma escola, expiação, né? Uma escola, exatamente. Uma casa de corrigenda, uma escola que nos faz aprender, né? E um planeta de expiações, de endividados e de provas, não é? Só que nós lembramos, agora, começando esse segundo programa, continuando esse programa, nesse capítulo, essa questão de promessa, Tereza, eu lembrei de uma coisa muito interessante para a gente colocar o exemplo disso aí. Porque nós falamos de Pedro prometendo a Jesus que ia morrer por ele. E na noite seguinte ele nega 3 vezes. Lembramos de outra situação também, que, né, me veio aqui para falar. No livro Paulo Estevão, essa obra magnífica, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, que é editada pelo Espírito Emmanuel, Saulo, o personagem do livro, que vai ser Paulo depois, ele tem uma noiva, Abigail. E antes, no início da obra, da história, ele, num dos encontros com Abigail morava Ela foi morar com um casal, porque os pais morreram. Está tudo bem relatado no livro. Mas aí ele diz assim: Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado: dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor alheio aos meus pais. Não te oferecerei nunca uma flor sem perfume. Né? Então ele dá. Eu não vou ler porque é muito bonita a declaração. Só que logo mais na frente, daqui a pouco, ele vai matar um personagem principal do livro aqui, que é o Gesiel, que é Estevão. Ele mata Estevão, ele faz a armação toda e tal, e mata Estevão. Na hora que Estevão está desencarnando, ele descobre que ele é irmão da Abigail, que o Estevão é irmão da Abigail. E por causa disso, ele rompe o noivado com ela na hora. E ela falou para ele que isso não ia atrapalhar, que ela não contaria nada para ninguém, mas então, nem assim. O que aconteceu, que é muito importante nós analisarmos todas essas histórias, principalmente os romances do Emmanuel, eles não são só questão de contar a história para nós, não é isso. Tem sempre um fundo moral em cada parágrafo daquele ali, para nós analisarmos para a nossa vida. Então ele ama Abigail? Ama. Não é que ele não ama, ele ama, mas o orgulho dele está maior naquela situação ali. Né? São aqueles que nós relatamos no último programa, nós citamos, os séculos de sombra,
que nos carregamos do orgulho e do egoísmo. Então o orgulho dele estava maior. Ele ama, mas na hora que ele descobre que o inimigo, entre aspas, que é inimigo, porque ele se fez inimigo de Gesiel, né? E de Jesus. E de Jesus, né? Naquela fase ali da vida. E aí ele mata, só que ele mata o Gesiel, só que quando ele descobre que a noiva é irmã do inimigo dele, a promessa toda na frente do homem sangrando ali, todo morrendo, ele, tá desfeito o nosso noivado, acabou, pode ir embora. E depois ela fica doente, tem parece que é tuberculose e tudo mais. Bom, a história desenrola, é muito bonita. Quem não leu, por favor, leia, que realmente então, esse livro... cuidado quando a gente for fazer promessa. Pensemos bastante, reflitamos bastante, porque promessa foi feita para ser cumprida. Se não pode, não faz. Não faz. Aquele que estão nos ouvindo, que por um acaso tem filhos e que falam assim, não pedi para nascer com você. Você pode responder tranquilamente, não, meu filho, não pediu, não. Implorou. Entrou na fila várias vezes. Entrou na fila várias vezes. Só que chega aqui o véu do esquecimento. Não é? E aí entra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Só para a gente citar isso. Então, continuando. 11º parágrafo a observação, agora. Né? Aí, vamos repetir esse pequenininho da vez passada. A observação ensejava considerações muito interessantes. Mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Porque o André Luiz, com certeza, com aquele recanto bonito das promessas de amor, ele pensou na Zélia, né? Então, o Lísias já foi direcionando para outro assunto. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Foi pensando na Zélia, gente, a esposa do André Luiz. Isso, tá? A esposa dele, né? Esposa, que ficou ele não casou com outra. Quem casou de novo foi ela, mas é lá na frente do livro ainda. Aí continua, ele explica para o André Luiz. Ali é o grande reservatório da colônia. Nesse edifício de enormes proporções. Enormes proporções. É isso. É o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul. E a Tereza colocou algum programa passado, por que o azul? Que eu não entendo. Porque ele reflete, o André Luiz fala que ele é azul, o nome é azul porque ele reflete o firmamento, o céu. Então a água é tão transparente, é tão cristalina, que ele pega totalmente a cor do céu, que deve ser lindo também em nosso lar, pelo equilíbrio mental dos habitantes. No livro Renúncia, o personagem principal, Alcione, ela está estudando música em Sírios, na constelação, numa localidade lá na constelação de Sírios. E o Emmanuel faz um pequeno relato num trecho do livro, dizendo da beleza do local. É indescritível, né? Colocar aquilo, imaginar a beleza que é. Então, quanto mais superiores a frequência que os espíritos superiores têm em locais, mais bonitos eles são, claro. Continuando, então. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha que informação, não é? Que o André Luiz está passando para a gente. Então, para a gente entender, no Bosque das Águas tem um rio chamado Rio Azul, porque de tão transparente ele reflete fielmente a cor do céu, e ele vê... O Lísias mostra para ele um edifício de grandes proporções. E aí ele diz que ali, não é? Tem imensas caixas de distribuição nesse edifício. E aí todas as águas que vão para abastecer os ministérios parte desse edifício. Isso. Vamos dizer que é a SEDAI, Águas do Rio, lá de nosso lar, não é? Só que realmente bem tratadas as águas. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. E depois que elas... Então, passa no rio, entra nesse edifício, ela é tratada, ela é levada para todos os ministérios e depois ela volta
né? Em seguida, reúnem-se novamente abaixo do serviço da regeneração. Só para a gente lembrar, o Ministério da Regeneração é aquele ministério mais ligado à crosta terrestre. É aquele que está na zona mais inferior de nosso lar. A gente dá para imaginar que dentro de nosso lar existem também esferas vibracionais dentro da própria colônia, onde o Ministério da Elevação Divina, da União Divina, é o mais elevado e o Regeneração, vamos dizer assim, é o mais inferior. Então, depois que passou por todos os ministérios, depois do último, que é o Regeneração, o que ele fala? Ela volta para o rio novamente. E aí, esse rio prossegue o seu curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, na Terra nós temos um oceano físico, que é são os 5, né, oceanos que nós temos: Pacífico, Atlântico, Índico. Epa, a geografia falhou. Pacífico, Atlântico, Índico, Oceano. Vê aí, Marco. Não, vê aí. Não, vamos falar certo. Espiritismo também é cultura. A gente não pode, né, achar que a gente não aprende muita coisa estudando a doutrina. Então, a gente tem oceanos físicos da Terra, de água H2O, mas a gente também tem um oceano invisível, ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. É muito interessante. É um oceano que, na realidade, não é a água como a nossa água. São fluidos. Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Então, eu acertei, eram 5. Eu só não lembrava do Ártico e do Antártico. Meio ponto. Meio ponto. Só ganhei meio ponto na prova de geografia. Tereza, ele fala aqui... Das águas... Ele fala aqui, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis na Terra. Então... Que não são... não é água. Porque tudo é matéria. A água é formada de hidrogênio e oxigênio. Né? E... ele, na pergunta de número... vamos nos reportar o Livro dos Espíritos, na pergunta de número 22. Aqui Kardec pergunta assim: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos. Então ele está dizendo aqui que é invisível à Terra. São exatas, o oceano aqui, substâncias invisíveis para nós. Sim, são. Aí a Kardec termina a pergunta. São exatas essas definições? Quer dizer, matéria é só aquilo que é capaz de nos impressionar os sentidos? Então os espíritos respondem. Olha a resposta. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, Então, essa questão de não ser invisível, eu só acreditar no que eu vejo, isso é muito relativo, não é bem assim. A gente não acreditaria no oxigênio, porque a gente respira, não vive sem ele. Na evangelização mas ninguém vê, não tem uma sente. atividade, não sei qual é a faixa etária da criança, que tem uma caixinha vazia que abre, a criança dizer o que tem dentro. A bola, quando a gente assopra. Isso, né? Isso. Então, as atividades assim, para já esclarecer a criança já sobre isso, né? Quando nós ligamos o celular. O ar existe, mas a gente não vê. Eu ia falar ligar o rádio, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala no celular, como é que está transmitindo a voz? Né? Pelas ondas. O ar que a gente não vê, ele tem uma força tão grande que, dependendo da velocidade dele, ele destrói casas, árvores, não é? E a gente não vê. Então é o que os espíritos estão dizendo para a gente. Não é, matéria não é só aquilo que se vê. E a gente já comentou aqui que antigamente só se acreditava que a matéria ela era sólida, líquida e gasosa. Mas agora já tem um outro estado de matéria que é o plasma.
que não se conhecia. E de acordo com a nossa evolução, vamos descobrir outros estados da matéria. Com certeza que os espíritos estão dizendo para a gente. Então, esse rio que vem para a Terra, que cai nesse oceano invisível aos nossos olhos, é uma água, vamos dizer assim, por falta de terminologia, é um fluido muito mais sutil. Então, se a gente mergulhar num rio aqui na Terra e bater com a barriga, vai doer. Porque, né, numa piscina, isso. Quando a gente bate, não é? Aquela coisa até machuca. Dependendo de a gente se cair assim, né, igual um papel na água, fala-se deu uma barrigada, a barriga fica doendo. Nesse rio que o André Luiz está vendo no mundo espiritual, é um rio bem parecido, deve ser um rio tipo um vaporzinho, uma coisa bem leve, que não vai causar, Tereza, assim, e também atrito. E deve ser muito bonito isso aqui, né? Lindo, esse rio azul, né? Imagina. E olha só, na pergunta também 252 do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita, Kardec pergunta se os espíritos são sensíveis às magnificências da natureza, à grandeza da natureza. E os espíritos respondem assim: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Então, ele já fala nas belezas naturais dos mundos. E reportando a palavra de Jesus, e diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, quando nós já citamos aqui, moradas da casa do pai, é tudo que tem no universo. Porque o pai é o dono do universo, é o criador. Não é? Isso. Tudo é morada da casa do pai. Nós, às vezes, nos retratamos muito a questão do planeta em si, porque é uma matéria mais condensada. Ela foi aglomerada. Condensar é você juntar, aglomerar. E preparada, no nosso caso, a nossa escola, que é a Terra, e preparada para que espíritos, na nossa condição evolutiva, pudéssemos viver aqui. Então, preparada para isso. O nosso lar é um mundo também, é uma matéria condensada também, mas mais sutil que essa nossa. Bem né? mais. Nós, no programa passado, se eu não me engano... no passado nós já temos 3 ou 4 programas, que nós colocamos aquele trem que tem na China, do Magneto. É o Maglev. Que o nome dele é Maglev, que ele corre a uma velocidade de mais de 400 km por hora e ele fica acima alguns centímetros do solo. Ué, se ele fica alguns centímetros, ele está levitando. Mas como que ele está levitando? Como? Tem alguma coisa suspendendo ele? Não. Né? É matéria que está fazendo ele levitar. É a evolução que já está chegando. Que sempre existiu, que nós não sabíamos manipular ainda, enquanto encarnados. Porque no plano espiritual já se faz há muito tempo. Então, continuando. Isso. Né? E André Luiz faz. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, mais tênue, mais pura, quase fluídica. Na realidade, tênue quer dizer fina, né? Fina, E o que a gente vê é que são outros átomos, outros arranjos, outros elementos, porque a nossa tabela periódica, ela tem alguns elementos químicos que são os que foram já estudados e descobertos, mas quem nos garante que não existem muito mais elementos ainda desconhecidos por nós, os terráqueos, não é? Então, ele está dizendo que a água, ele usa o termo água porque é o mais parecido com o que, né, o mais parecido com o que ele pode falar aqui para nós, porque não tem termo, assim, alguma coisa exata que ele pode dizer, é isso, não é. Então, ele usa o termo água, mas na realidade não é a nossa água, é algo que lembra a nossa água. Não é? E não nos esqueçamos também, né, do compromisso, que isso afeta diretamente, com certeza, o compromisso que nós já lemos em capítulos anteriores, que o Ulisses explica para André Luiz, do compromisso de todos os habitantes da colônia do pensamento no bem.
Sim. E através do trabalho também. Então, essa ambientação que tem na colônia favorece também aqui o tratamento da água. A gente vai ver exemplo daqui a disso pouco. é a água fluídica que a gente põe na casa espírita ou dentro de casa, quando vai fazer uma oração, quando vai fazer o culto. Na minha época de infância tinha a Ave Maria do Júlio Lousada. Minha mãe botava... Às 18 horas. Às 18 horas, botava um copinho de água em cima do rádio. Fazia oração da Ave Maria. Ela não entendia de fluido, mas ela sabia que abençoava a água. Então, mas hoje nós sabemos da questão do fluido, que é magnetizada a água ali, não é? É uma tradição muito antiga, porque não é, tinha as águas bentas, que não é, na Igreja Católica, os padres benziam a água e distribuíam para as pessoas. Eu também lembro da gente entrar numa igreja, em algumas igrejas tinha uma águazinha, a gente molhava a mão e se persignava, né? Fazia o sinal da cruz. Então a água, ela sempre foi um elemento fundamental na nossa vida. Sem água a gente não vive, a gente não se alimenta, e também as religiões sempre deram um grande valor a esse elemento que tanto nos ajuda a viver, não é? Então, continuando, Isso. Né? Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Olha a importância da água. Agora, a que ministério vai estar a responsabilidade de distribuir? Porque não é só distribuir, é tratar e distribuir. O reservatório de uma água, de um local que tem água, é para tratar a água, né? No caso nosso aqui, questão da dosagem de flúor, da limpeza e etc, né? Se não é feito direito, aí o problema é nosso, né? Mas que o local é. Sim. Então, aí ele explica. Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros, olha só, gente, raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Lembremos que o Ministério da União Divina é aquele ligado às esferas superiores, não é? É aquele o mais elevado da colônia, é aqueles cujos habitantes da colônia eles já conseguem ter contato direto, porque quem sustenta a colônia nosso lar é alguma superior a ela. E essa superior é sustentada por outra e por outra. Na realidade, é a escada de Jacó, exatamente, não é? Que é aquela visão que Jacó tem da escada. Vai parar lá em Jesus, né? Vai parar em Jesus. Exatamente. Depois então, em Deus. Exatamente. Então é isso. Então o Jesus é o governador do planeta. Então existe uma depois hierarquia. Vai passar na galáxia. Porque deve ter, não é? Fora, né? Vai por aí afora. Como diz o Chico, deixa eu tomar um chazinho. Para a gente lembrar, todos os ministérios em nosso lar, que são 6, ministério, começando pelos inferiores, Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Elevação e o mais superior, o da União Divina. Então, cada ministério tem 12 ministros, mas tem aqueles que habitam o ministério. Então, pelo que o Lísias está informando o André Luiz, e o André Luiz também já vai tomar ciência mais tarde disso, os trabalhos da União Divina são mais trabalhos espirituais, mentais, nada de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, braçal. A gente sabe que lá no mundo espiritual é o pensamento, é a vontade que faz que tudo se realize, mas esse trabalho mais material da questão da água é também afeito ao Ministério da União Divina, para a gente ver a importância da água, tanto no mundo espiritual quanto deveria ser para nós. Mas, infelizmente, como o próprio Lísias vai dizer isso para o André Luiz daqui a pouco, o quanto aqui na Terra a gente negligencia a água, o quanto a gente não tem cuidado com as nossas águas, não é? Principalmente a potável, porque a salinizada, os oceanos estão, mas a gente não vive de água com sal. E existe, é lógico, já algumas técnicas para dessalinização dos oceanos, mas tudo envolve muito dinheiro. Então, daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado com as nossas águas, o litro da água vai ficar mais caro que o do petróleo. E vamos ver muita briga por causa de água. Mas, enfim,
que a gente tome juízo, né? Vamos terminando o nosso programa por hoje, agradecendo a companhia de todos, que Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.